a Coima, muita gente, eu faço treinamento, hoje eu já estou aposentado, estou com o pé mais frouxo, mas Tirou um pouco do acelerador. Tirei um pouco o pé do acelerador, mas ainda continuo fazendo algumas ações aí para a Coima, algumas exposições, algumas viagens, a Coima está abrindo no mercado externo. Então, os treinamentos que eu faço, uma das primeiras coisas que eu pergunto, você sabe o que é Coima? Pouca gente sabe, né? Coima é Comércio, Indústria, Madeira e Metalúrgica São Cristóvão. Então, a sigla, o logo da Coima, é a razão social, né? Comércio, Indústria, Madeira e Metalúrgica São Cristóvão. Ainda eu sempre brinco e falo, tem 2 M, é muito melhor. E o pessoal, de repente, de Dracena, lógico, todo mundo sabe o que é a Coima, onde fica a Coima, e provavelmente boa parte do leque de produtos. Mas talvez não tenha a dimensão do que é a Coima, né? Porque a gente fala, não é um produto de prateleira, né? Como a gente acabou de falar. Então, é uma coisa que é um produto, é uma empresa que está para o Brasil todo e agora para o mundo todo, né? Sim, sim. Na verdade, assim, se a gente for resgatar a nossa história, né? Toda a história se pautou em muito trabalho, muita dedicação, assim como todas as empresas familiares, né? Que são longevas como a gente, vem de esforço, de trabalho, de empenho, não só dos fundadores, da família, que sempre se dedicou muito, mas de todos aqueles funcionários que sempre ajudaram a crescer, né? O Zé vai poder contar um pouco melhor essa história, mas veio lá em 1951, quando meu avô, que era motorista, saiu lá ali da região de Tupã, veio para Dracena e precisando fazer um negócio junto com a minha avó, montou uma pequena oficina de conserto de carroças, que na época era tradicional, na época do café, era uma forma de locomoção, né? E foi tudo muito natural, com muito esforço, muito trabalho, né? Começou a consertar, cada vez uma demanda maior, começou a fabricação, né? E daí foi deslanchando, né, Zé? A trajetória da Coima é uma bênção de Deus, porque é uma família, realmente, como o Bruno falou, uma família, não só a família Dancieri, como a família dos funcionários. O senhor José sempre foi muito dado, eu chegava à tardezinha, tomar uma pinguinha, aquela coisa, sabe? Muito bacana, né? E como o Bruno falou, o destino é assim, sabe? O senhor José realmente era um motorista, trabalhou em várias outras coisas, na linha férrea e tal, né? E eu conversei muito com ele, convivi com ele 18 anos, 19 anos. Eu entrei em 77 e morri em 95, né? Então, convivi bastante com ele, viajei, fui para Mato Grosso, na Viraí, na época ele tinha serraria lá e tal. Então, a gente conversou bastante coisa, sabe? De amigo, de funcionário patrão, enfim, de homem para homem, aquelas coisas, né? Muito bacana. E o seu José e o Paulo também, eu converso muito com o Paulo, que é o filho dele, o mais novo dos homens. Na verdade, a família Dancieri tem 3 homens e 3 mulheres. Infelizmente, o Fernando, que é o mais velho dos homens, faleceu há 4 anos, 5 anos. Ficaram o Paulo e o Carlos e as 3 filhas, né? Uma delas é a Cristina, que é a mais nova, é a mãe do Bruno. Então, eu conversei bastante com o seu José e ele contou algumas coisas, o destino, né? Você vê do homem. Veio para a região, que Dracena, em 1945, em 51, uma promessa, tinha propagandas aí na região, vai conhecer Dracena, vai para Alta Paulista, Cidade de Milagre, né? E aí acabou vindo para cá. Mas ele trabalhava de motorista de ônibus, o seu Zé era nascido em Pederneiras, perto de Jaú ali, né? Sim. E trabalhava, casou com a dona Maria, Zurita Dancieri, estava morando em Herculândia e trabalhava numa companhia de ônibus, né? E ia até Rio Preto e voltava. Como todos sabem, tem ali Rio Feio, né? A divisa ali. E o Rio Tietê também e tal. E, bom, e numa dessas viagens aí, um dos motoristas combinou com o seu José, pediu para o seu José, falou assim, ele veio de Rio Preto e o seu José estava indo para lá, né? Entendi. E aí, esse motorista estava voltar para Rio Preto e falou, você podia trocar comigo, né? Eu volto para o seu ônibus, continua o seu trajeto para Rio Preto e você volta para sua casa e tal. Uma coisa que não era legal, o seu José, para favorecer esse motorista, acabou fazendo. O Bruno acho que nem sabe dessa história, né, Bruno? Eu acho que você já me contou uma vez, né? Não tô 100% e aí você ainda, vê, aí o destino, esse motorista, ou de má fé ou não, ele não falou nada, nem acusou também, só que o ônibus que esse motorista vinha vindo, o senhor José voltou com ele, né? Fez uma troca, né? Sim. E voltou com ele e fundiu o motor. Aí veio à tona, aquela coisa, ficou sabendo e tal, ficou um trem meio desagradável. Bom, isso foi um fato que ele me contou, né?
não falou nem se foi despedido, nada, não entrou no mérito, mas me contou que aconteceu isso e veio fazer uma gentileza tal para um amigo. Um outro dado também interessante é que ele estava dirigindo na época, era uma jardineira ainda, que não tinha aquelas laterais, aqueles ônibus, aquelas coisas e tal. E vinha vindo descendo, né, desse mesmo trajeto, tinha um riozinho, muito córrego, né, não tinha as pontes que tem hoje na época, e era uma pinguela, na verdade, uma ponte lá, né? E tinha dado uma chuva lá e rodou, estava uma ponte bem precária, e para ajudar, acabou o freio. Oh. E ele cheio de gente e tal, e na hora ele falou, São Cristóvão, me ajuda, que é o protetor todos os motoristas e tal. E conseguiu passar. Desse dia em diante, ele ficou devoto a São Cristóvão. Então, a história do São Cristóvão vem daí, da devoção, do agradecimento do seu José, e daí ficou. Aí, quando ele montou a oficina São Cristóvão, quando ele montou a oficina aqui da Cena, como o Bruno falou, de reparar carrinho, carroça, ele colocou São Cristóvão. Teve um filho chamado Cristóvão também. Olha só que legal. E aquela capela que ele fez uma promessa para São Cristóvão. Aqui em Dracena, ele cumpriu a promessa e fez a capela São Cristóvão. Que legal. Muito bacana, né? É devoto realmente, né? Ele devoto e o cumpriu, santo ajudou na hora que ele cumpriu, precisava, ele falou, eu vou cumprir. E aí, você vê, falando ainda da trajetória, quando ele montou essa oficina, a Dona Maria foi o baluarte, o esteio dele, né? Sim. Cozinhava, fazia tudo, vinha pessoas de fora ali, funcionários que ainda estavam sendo contratados, às vezes até comia ali, enfim. E o senhor José me falou para mim na época que ainda tinha muito carroça de animal que não era de pneu, era carroça de madeira e tinha o aro, né? E esse aro, muitas vezes, ele quebrava. E a solda não é essas soldas que tem hoje, você chega ali e solda. Você tinha que esquentar o ferro, envermelhar, lógico, colocava assim uma química lá no seu nome, e malhava na bigorna até unir o ferro. Você vê a dificuldade, né? Aí você vê a dificuldade e tal. Aí, quando chegou a era do pneu, que é aqueles pneus do Calhambeque, o aro 21, tudo foi uma revolução, né? Ficou melhor, mais rápido, mais fácil, mais confortável, a manutenção, mais macio. E as carroças foi um grande meio de transporte, o café, amendoim na época, algodão. Nossa região vivia disso, né? Era muito forte, né? E aí foi crescendo da oficina, passou a fabricar a carroça. E aí a Coima começou a crescer na fabricação de carroça. A prova disso é que quando eu comecei em 77, que eu ia aqui em Presidente Venceslau, cidade 60 quilômetros daqui, eu dizia, sou da Coima. Poucos conheciam a Coima, você vê. Aqui, vizinho nosso, nossa região. Aí quando eu dizia, não, a Coima às vezes muita gente confundia, falava Coimbra. Não, Coima, não, Coima e tal. Aí eu falava do carrinho São Cristóvão. O carrinho eu conheço. Então, já era conhecido, né? Isso foi que foi o primeiro produto que... Exatamente. Que levou o nome, né? Exatamente. Da empresa para fora da cidade. Né? Exatamente. Então, quando ela ganhou o nome, Coima? Então, aí foi na década de 70, né? Ela estava já mais forte um pouco, foi onde criou a razão social, né? 65, por aí. Coima, Comércio, Indústria, Madeira e Metalúrgica. Criou-se o logo da Coima, que é o que perdura até hoje e tal, né? Coima. E aí, em 67, a Coima, o seu José, um homem visionário, começou a fabricar balança bovina, né? Sim. Balança bovina. Não era nem o tronco. Primeiro foi a balança. Depois que vieram os troncos de contenção. Então ele foi vendo as necessidades do que estava... Ele estava mudando o cenário aqui, né? Na verdade, né, a história dele foi de muito trabalho, de muita luta, de muita busca por subsistência primeiro, né? Quem olha hoje, tudo que foi construído parece que é fácil, né? Mas é só olhar pela quantidade de empresas que a gente tem que tem 70 anos, né? Foi um trabalho de muita ousadia e inovação, né? Sempre foi muito inovador na busca de soluções para atender inicialmente as demandas de subsistência e conhecendo a capacidade que tinha para fazer, né? Então, até hoje a gente tem, né, líder no segmento de pesagem e contenção animal, mas passou pela fabricação de diversas coisas que nem nós, às vezes, da família, sabemos o tanto de coisa. Então, tinha muito tempo, trabalhou com carroceria de caminhão, esquadria de janela, que era de madeira, roda d'água, que bom... O Zezinho vai saber dizer todo o portfólio que já foi. Então ele não ficou só nas balanças. Entendi. Ela ficou famosa por isso. O seu José,
um homem visionário, tentou de todas as formas. Ele lia muito jornal, ele ia na Floresta de Abreu, onde tinha máquinas, vendia máquina, uma rua era especializada, como tem a Rua das Noivas, tem a rua não sei o quê. Sim. Ele ia numa rua, Floresta de Abreu, tinha muita máquina lá e ele trazia máquinas para cá para revolucionar as coisas, né? Então ele tentou fazer policorte, churrasqueira giratória, sabe? Como o Luiz falou, veneziana, carroceria de caminhão, carroceria de trator, várias coisas. Ele tinha acesso à matéria-prima e falou, tem que fazer isso virar alguma coisa. Você vê, ele produto. montou uma serrariazinha na época, tinha muita madeira na região ainda, né? Uma pica-pauzinha, aquela francesinha, né? Aquela, bem, mas ele montou para ter a matéria-prima própria. Quando ele já estava assim, já bem estabilizado, começou-se a fazer a usina, a Itapura, na Ilha Solteira. E uma empresa tinha que mudar todo o pessoal dali da área ribeirinha para fazer a Ilha Solteira, que é hoje a cidade, e é um plano piloto, e começou a fazer, ia fazer não sei quantas casas lá. E aí vieram em Dracena para o senhor José abastecer eles com porta, janela, as venezianas, que eram na época de madeira. Então foi um up aí, né? Já deu mais um fôlego aí, tá? Você vê como é que é. Fez lá a usina na Ilha Solteira. E isso antes das balanças, né? E essa usina, se não me falha a memória, foi em 65, 76, saiu lá. Só que você não trabalhava lá nessa época, né? Não. Tá. Aí eu conversando com eles, com o Paulo, o senhor José, me contaram a trajetória, né? Quando eu comecei lá em 77, fazia 7 anos que eles faziam, 9 anos, porque foi em 68, por aí, eles começaram a fabricar as balanças. Também posso contar aqui que ele estava numa feira agropecuária em Junquerópolis, um senhor de Marília estava expondo uma balança lá. E conversando, vizinho distante, ele despertou interesse, falou, seu José, o senhor tem know-how, já tem a oficina, tem tudo, tem a madeira, por que o senhor não faz? Já está fazendo um monte de mas produto. Mas sei lá que vende? Vende. Essa empresa era uma empresa longe daqui, não lembro da cidade exatamente, e falou, como eu moro em Marília, fica mais fácil para mim. Se você fabricar, eu prefiro vender a sua. Falou, então se você vender a minha, eu vou fabricar. Aí foi quando começou a fabricar as balanças e esse senhor começou a vender. É incrível como um negócio sai assim de uma simples conversa, muitas vezes. Exatamente, você vê. Né? Esse senhor ficou conosco muitos anos, chamava-se Antônio Silva, foi um dos precursores aí, que começou a vender as balanças, né, e tal, sem nome, sem nada, sem know-how. Mas acreditou desde o começo. Você falou no começo, né, do Zezinho, chegou se apresentando, trazendo catálogo, e foi muito isso, esse vendedor andou muito, né, desenvolveu a carreira porque ele teve a audácia de estimular uma outra pessoa que estava ali junto num stand ao lado para fazer isso. Então a área de vendas, negócio, ela é relacionamento, é construir, é abrir portas, né, deixar esses caminhos abertos, e o Zezinho fez isso muito com a gente, né, a vida toda, né, a Coima, ela, nesse começo, ela era muito regional ainda, porque tinha uma demanda muito grande, né, atendia também a nossa estrutura industrial, né, a nossa capacidade de produção, né, mas teve várias pessoas, né, não só o Zezinho, que também ajudaram a fazer essa alavancagem de negócio, porque a Coima, ela sempre foi muito verticalizada. Sempre quis dominar todo o processo de produção. Então, ela tinha a serraria própria, chegou a ter fundição própria. Toda a cadeia tentava fazer dentro de casa, para justamente evitar oscilações de mercado, e você tem toda a estrutura, né? E tem mais controle também. E para poder crescer, teve que cortar mato, né? Então, imagina, a gente vende um produto que é para propriedade rural. Se hoje já é difícil acessar muitas delas, imagina isso há 50 anos atrás, quando começou a fabricação de balança, né, e tronco. Então, teve vários homens, assim como o Zezinho, que também ajudaram muito, né? O Almir, por exemplo.